Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora a gente vai usar o conceito que a gente aprendeu agora do colapse, só que, por exemplo, com o painel que a gente acabou de aprender também na aula anterior, nas aulas anteriores, né? Então, vamos lá. Qual é o conceito principal que a gente vai aplicar aqui? O uso do colapse em qualquer outra estrutura do Bootstrap, tá? Porque ela é adaptável para várias estruturas. Tá bom? Se você entender o conceito de aplicação, entendeu? Então, por exemplo, vamos criar aqui um painel básico, como a gente tinha criado na outra aula. Então, painel default. Dentro aqui eu vou criar um heading. Então, painel heading. Tá? Bem como uma outra div, painel body. Isso daqui vamos supor que vai ser uma explicação sobre algum conceito na minha página, né? Então lá, mármores ou granitos, e aí eu tenho embaixo um texto sobre granitos, etc. Tá? Então vamos fazer exatamente esse tipo de exemplo. Então vou criar um H4, class, panel title, H4. E aqui eu vou botar, por exemplo, granito. E aqui eu vou botar as explicações, né? Então, a explicação muito complexa sobre granitos. Tá? Então, tenho aqui um painel básico. Se eu atualizar aqui, ó, vai estar, ó, granito e a explicação complexa, etc. e tal. Tudo bem? Até aqui, maravilha, você já aprendeu, né? O próximo passo é, por exemplo, a gente fazer com que essa explicação ela não apareça por padrão, e aí o usuário clica em granito e ela desce. E aí ele clica novamente, ela sobe, entendeu? Então, vamos fazer isso acontecer. A gente faz, claro, através do collapse. Como é que a gente aplica o collapse no conceito de painel, por exemplo? A gente primeiro tem que linkar o nome granito, né? Ele está um H4, então não é clicável. Então a gente faz o seguinte. Vou só quebrar a linha aqui e a gente põe um link no nome granito. Tá? Fazendo isso, ele vai ser agora clicável, tá vendo? Então, ele sendo clicável, eu posso fazer a aplicação do efeito do collapse, né? Então, por exemplo, ó, data toggle collapse, tá? Isso daqui vai identificar, né, que vai ser do tipo collapse, e aqui eu vou botar teste. Então, aonde a gente põe aquela nossa div de conteúdo que vai subir e descer, a gente vai agregar ela dentro do body aqui, no caso do corpo do meu painel. Então eu crio uma outra div, class, na verdade id, né? id teste, e essa div vai ter o meu body dentro. Tanto ele quanto qualquer outro conteúdo que eu queira botar. Por exemplo, um rodapé, né? O painel footer que eu te expliquei. Então, temos a nossa div teste e a gente tem que agora associar ela com esse botão. Tá? Para fazer isso, no painel, a gente pode integrar o painel com o collapse da seguinte forma. Class, e a gente põe duas classes. A primeira, collapse, para dizer que vai ser do tipo collapse, né? Para ele interligar com o link. E agora a gente fala qual vai ser o comportamento. Então, ó, painel menos collapse. Tá? Então, fazendo isso, eu já estou especificando. Primeiro eu linkei com esse link, ou seja, quando o cara clicar aqui, ele vai fazer uma ação nessa área aqui. Uma ação de mostrar ou não mostrar o conteúdo. E aqui eu especifico o tipo de comportamento que ele vai esperar. Então, é uma integração entre o painel e o collapse. Tá? Então, ó, ao atualizar, ele já não mostra mais o conteúdo. Então, se eu clicar em granito, aí ele mostra. E aí, clico de novo, ele volta. E a gente faz esse efeito. Você com certeza já deve ter visto esse efeito em vários sistemas, né? Então, se eu tenho uma receita, um bolo ou qualquer coisa, eu clico aqui, pá, ele abre. No caso, fica assim, né? Eu clico, ele abre a receita, abre mais opções, ele abre especificações sobre aquilo, né?
Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma página de um produto, então tem um computador lá que eu estou vendendo, alguma coisa do tipo, e a gente precisa agrupar informações, por exemplo, especificações técnicas, especificações de design, opiniões dos clientes. Então, cada uma desses itens, né, desses grupos de informações, podem ser um painel. Então, por exemplo, especificações técnicas, aí aqui embaixo. No caso, ele fica assim. Aí aqui embaixo, especificações de design, que são os tamanhos do computador e tudo mais. Aí abaixo disso, opiniões dos clientes, entendeu? Então, teriam todas as opções aqui e o usuário clica e ele abre o restante das informações e das especificações, ok? Então, beleza, essa é a aplicação do Collapse com o painel e você pode aplicar ela com vários outros itens, tá bom? Então, vamos lá para a nossa próxima aula, aprender mais recursos do nosso Bootstrap. Vamos lá!